Boa noite. Hoje nós temos um tempo muito especial onde nós celebramos a ceia. Ao longo dessa última semana você já teve o primeiro momento dessa série, algo que a gente tem feito de novo, começando no grupo pequeno, o preparo para esse tempo que nós teremos aqui. E hoje a gente vai exercitar um pouco daquilo que a gente conversou durante a semana. Durante a semana a gente falou sobre examinar-se e o valor da unidade. E hoje a gente vai exercitar aquilo que talvez alguns aqui tenham feito há anos ou até mesmo décadas. E eu confesso que, ao longo desses anos, uma preocupação que eu sempre tive em momentos de celebração da ceia é que ela não seja um mero ritual ou uma prática exterior. Porque é muito fácil, à medida que a gente tem uma vivência com Deus há um certo tempo, uma vivência numa comunidade, a gente perder o valor e a profundidade desses momentos. E eu queria convidar você a participar desse momento, do segundo momento da Eucaristia aqui, o exercício, tendo em mente uma palavra difícil e que muitas vezes consome as nossas vidas pela ausência dela. A palavra perdão. Esse negócio de perdoar é difícil. Perdoar pessoas é complicado. Pessoas falham com a gente. E às vezes, você simplesmente dizer para alguém, às vezes não sempre, você dizer para alguém, eu te perdoo, não tira de dentro de você os machucados e as dores do dano que foi causado. Perdoar é algo que envolve se refrear e absorver algo que alguém te gerou. E isso não é fácil. Muitas vezes envolve lágrimas, envolve suor, envolve sacrifícios, de perceber que as coisas não saíram como foram planejadas. E eu queria que você se aproximasse desse tempo de ceia, pensando nessa palavra, perdão. Mas antes da gente celebrar a ceia e de olhar para o texto que a gente vai conversar hoje, eu queria convidar você a ver como o cenário que envolveu Jesus da Páscoa e onde foi celebrado a ceia, ele surgiu lá no passado, no Êxodo, quando o povo de Israel estava prestes a sair do Egito. Eu queria convidar você a olhar esse contexto, talvez você não conheça toda a história, ou como surgiu, como que Deus instituiu, e eu queria convidar você a ver isso lá em Êxodo 12, quando a Páscoa é instituída. Lá o texto fala assim: o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. No dia seguinte, quando eles iam sair do Egito, ia ser considerado o primeiro ano, o primeiro mês, a partir do qual vai começar a contar esse calendário. E aí Deus orienta assim Moisés: digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, novinho ainda, pequenininho, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Ou seja, você pegava o animal no 10º dia, ficava com ele 4 dias, quando ele seria sacrificado. Passe então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas da casa, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem,
estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés, cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Por que comam apressadamente? Porque no dia seguinte eles iam sair do Egito. E Deus tinha prometido, Jesus chega daqui a pouco, né? Deus tinha prometido que no dia seguinte ele ia enviar o anjo da morte que ia matar os primogênitos, todas aquelas pessoas nas quais na casa não tivesse o sangue do cordeiro pintado nos seus umbrais, nas portas da casa. Então eles tinham que comer apressadamente. É de onde vai vir o nome Páscoa, no hebraico, da festa, que significa passagem. É essa passagem do sangue sobre a porta. E aqui está instaurada a Páscoa. Os elementos eram 3. Primeiro, os pães asmos, lembrando a urgência com que saíram do Egito. No dia seguinte eles iam sair, logo depois de celebrado. Aí tem uns pãezinhos para você já começar a ver como que era e também já ficar com gostinho na boca, né? Segundo, ervas amargas. Esse gostinho já não era tão gostoso assim, porque lembrava a amargura e a aflição da escravidão. E terceiro, o cordeiro pascual, lembrando a proteção contra o anjo da morte. Esse cenário que daqui a pouco a gente vai conversar. Ao longo da história foram acrescidos duas coisas a mais. As águas salgadas, lembrando as lágrimas derramadas no Egito, e sopa de frutas, lembrando as promessas cumpridas por Deus em Êxodo 6, promessas de que ele ia libertar e ia salvar seu povo, tirando o gosto amargo e dando um gosto doce, né? Esse é o contexto só para você ter uma ideia. E antes da gente ler o texto, eu queria que você percebesse como ela foi instaurada e iniciada, como ao longo da história ela aconteceu e o momento que a gente vai chegar no texto e que a gente vai ler daqui a pouco. Só para você ter uma ideia do que acontecia ao longo da Páscoa. Primeiro, contexto. O chefe da família costumava fazer o anúncio da festa. Então, ele pegava o cálice, ele anunciava a festa e falava a respeito do que seria essa festa. Os ritos da festa eram regulamentados pela sucessão de taças de vinho a serem bebidas. Quem gosta de vinho ia adorar a Páscoa daquela época, em que o vinho era misturado com água. Terceiro, o chefe da casa expressava suas ações de graças, aquela palavra que a gente está vendo ao longo dessa série, a Eucaristia, pelo vinho, ações de graças pelo vinho e pela festa, tomando o primeiro copo. Então, o vinho começava a ser tomado por ele. Em seguida, eram lavadas as mãos e louvores eram prestados. Quinto, então comia-se as ervas amargas, a parte ruim da refeição, as quais eram mergulhadas em vinagre ou água salgada, o que servia para lembrar os tempos difíceis e de aflição que eles passaram no Egito. Sexto, era trazido o cordeiro pascual temperado com molho. Era trazido, ainda não foi comido. Os pratos incluíam molho, pães asmos, ofertas festivas e o cordeiro pascual. O sentido desses elementos era esclarecido. Então se explicava para a família, os filhos que estavam crescendo, eles perguntavam e era explicado o que estava acontecendo. Depois, eles cantavam a primeira parte do Halel, o Salmo 113 e 114. Imediatamente depois, tomavam o segundo copo de vinho. Chegava então o momento mais importante no qual todos eles se reclinavam à mesa. O chefe tomava 2 pães, partia um deles em 2 pedaços, punha-os sobre o pão inteiro e os abençoava. E depois cobria tudo com ervas amargas, mergulhava no molho, comia um pouco e o distribuía com as palavras. E esse é o motivo pelo qual eu coloquei todo esse processo, para você ver em que ponto que a gente está no texto que a gente vai ler. Ele dizia assim, o chefe da casa: este é o pão da aflição que nossos pais comeram no Egito. Então, recapitulando, tudo começava pelo chefe, já teve um momento de ervas amargas que foram comidas, o pão foi partido, depois que eles se reclinaram à mesa, e ele faz essa pronúncia, essa declaração que é: este é o pão da aflição que os nossos pais comeram no Egito. E é nesse ponto que a gente chega no nosso texto. Marcos, capítulo 14.
ele fala sobre essa noite em que eles vão celebrar a Páscoa, e naquele início de noite, ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Tirou os 12 da sua família, agora ele tem uma nova família e ele está com esses 12. Quando estavam comendo, reclinados à mesa, nesse momento da ceia, onde está perto de partir o pão, eles já comeram ervas amargas, o cordeiro está em cima da mesa, então está chegando o momento no qual eles vão comer os pães. E nesse momento de festa, de alegria, você já foi em festa, você sabe como funciona a festa. Festa você fala de coisas boas, festa você fala de como foi a semana e o que deu certo, você fala da vitória do seu time, e por aí vai. E nesse momento de alegria, Jesus ele vai estragar o prazer. Aliás, eu fico imaginando que naquela época devia ter umas pessoas assim que olhavam para Jesus, devia atravessar a rua e ir para o outro lado, porque Jesus parecia que ele tinha uma precisão para estragar o prazer das pessoas. E naquele momento de festa e alegria, olha só o que Jesus vai dizer. Quando estavam comendo, reclinados à mesa, Jesus disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. Naquele momento de alegria e festa, Jesus traz algo novo àquela festa. E isso vai gerar reações naqueles 12 discípulos. Eles ficaram tristes. E um por um lhe disseram: com certeza não sou eu. Algumas traduções até colocam aqui em forma de pergunta: será que sou eu? A afirmação ou a dúvida de cada um aqui é mais ou menos a amostra de que, por um lado, eles reconheciam que não eram eles. Mas, por outro lado, eles, assim como nós, a gente não conhece muito bem o nosso coração e do que a gente é capaz. E um por um vai falar sobre isso. Não é eu, Deus, não é eu, Jesus. Afirmou Jesus, em meio a essas negações. É um dos 12, alguém que come comigo no mesmo prato. Como a gente viu aqui, bem rapidamente, naquela refeição, era passado o prato no qual se molhava o pão. A refeição era partilhada. E aqui tem uma figura muito intensa e valorosa, porque você partilhar do mesmo prato significa que essa pessoa é íntima de você. Era um amigo, não era qualquer um. Não é alguém que te fechou no trânsito. Não é alguém que te causou um mal e você não conhece. Não é seu chefe que você já não suporta. E se ele fizer mal, é só motivo para você mudar de emprego. Aqui é alguém próximo, íntimo, uma pessoa que convive com Jesus, que conhece a história de Jesus, que está com ele cada dia. Você já imaginou você ser traído? Ou alguém que falha seriamente com você, que seja o seu cônjuge, o seu filho, o seu pai, um amigo muito próximo? Porque muito do que Jesus está sentindo aqui envolve isso. Lembra do cenário aqui. O cordeiro está na mesa. O pão vai ser partido. Jesus vendo aquilo, o que ele está lembrando? Ele está lembrando da ceia dele. Ele olha para aquele cordeiro, ele olha para aquele pão, e vem à mente dele o que aquilo tem a ver com a vida dele. E nesse contexto ele lembra de um traidor. Eu sei, você vem numa comunidade, você acha que todo mundo é santo, né? Então você vem, aí você se acha injusto, você não é capaz de orar a Deus, então você pede para que alguém ore por você. Aí você tenta chamar um pastor ou alguém que ora com aquelas palavras poderosas que fala em nome do Deus Altíssimo. Eu lembro que na minha adolescência tinha umas pessoas até que visitavam a igreja, eu nunca entendia porquê, mas quando eles oravam, eles até davam uma levantadinha assim. Oravam no nome do Deus Altíssimo. Se a gente tivesse um desse, ia ser uma maravilha, né? Porque Deus, esse está mais perto de Deus. Então, ele vai ouvir a oração. Mas a gente se esquece do que Jesus está falando aqui. Jesus está falando de um traidor, e mais para frente no texto vai falar que todos vão abandoná-lo. Se você usar a matemática de Jesus, se 1 entre 12 é traidor aqui, é como se a gente tivesse
naquele cenáculo, naquela sala, vamos imaginar que a gente está aqui em quem? 360, para facilitar as contas. Alguém me ajuda? 360 dividido por 12, 20? 30. É como se a gente estivesse aqui e eu dissesse, há 30 traidores entre nós. Imagina se é o cara que está do seu lado. O cenário da Páscoa começa a ficar tenso, começa a ficar difícil. E é nesse cenário que essa Páscoa vai ser celebrada. E Jesus disse que é alguém íntimo e próximo. E ele vai terminar essa parte dizendo assim: o Filho do Homem, que é uma expressão que aparece em Daniel 7, 14, que fala sobre o Messias que viria, um Messias que era esperado em glória, mas que, segundo Isaías, como está escrito a seu respeito, fala que ele sofre, fala que ele carrega sobre si os pecados de toda a humanidade. E Jesus está falando aqui que o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, e aí é aquela parte na qual o chefe da cerimônia ele fala assim: este é o pão da minha aflição, este é o pão da aflição que os nossos pais comeram no Egito, relembrando a primeira Páscoa. Geralmente era assim. Só que Jesus vai, pela primeira vez, fazer algo completamente diferente. E ele vai mudar o significado da Páscoa aqui. Ao invés dele dizer, este é o pão da aflição que comeram os nossos pais, ele vai dizer, enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos. Até aqui tudo igual. Mas ele vai dizer algo diferente. Tomem, isto é o meu corpo. O que Jesus está dizendo em outras palavras é, este não é o pão da aflição dos nossos pais. Este é o pão da minha aflição. Eu vou sofrer por vocês. Sou eu que vou libertá-los. Aquela libertação foi econômica, política e social. Mas a libertação que eu vou trazer para vocês é uma libertação do pecado e da morte e definitiva. E diante desse texto, e desse pão e do que Jesus faz, eu queria que você pegasse o pão e celebrasse comunitariamente nesse tempo que nós vamos ter agora, pensando em duas realidades que envolvem as nossas histórias. Primeiro, reconheça o amor de Jesus por traidores. Há um traidor ao seu lado. Nós somos traidores. Talvez não como Judas, que foi um pecado pontual que nunca mais vai ser repetido na história. Mas nós traímos a confiança de Jesus o tempo todo. Nós falhamos. Há um traidor ao seu lado e há um traidor dentro de você. Ao comer do pão, lembre-se que esse pão que nós estamos comendo, ele foi oferecido porque eu e você, desde Adão, e desse pecado, desse DNA que a gente traz, espiritual, desde Adão, gerou a morte de alguém. Nós traímos Jesus. E isso gerou um dano. Nós somos não só uma comunidade de discípulos, nós somos uma comunidade de traidores. Ainda assim, Deus nos ama e deseja ser nosso amigo íntimo. Quando os textos dos evangelhos falam que Jesus pegou o pão e deu para Judas, o que Jesus está mostrando ao dar o pão para cada um é, mesmo que vocês me abandonem e traiam, eu ainda assim quero ter um relacionamento com vocês. Eu amo vocês. Eu me preocupo com vocês. Vocês são importantes para mim. Por isso, ao celebrar do pão, reconheça o amor de Jesus, que olha para nós não pelo nosso trabalho, pelo que a gente faz, mas olha para aquilo que Jesus fez na cruz. Segundo, alimente-se de Jesus, que João 6,48 fala, Jesus fala que é o pão da vida. Ele é o alimento espiritual
para as nossas vidas. Alimente-se desse amor de Jesus, de alguém que aceita traidores. E perceba que o texto, Jesus está falando de um elemento, mas ele está falando que ele é o pão. É um corpo vivo. O pão é um corpo vivo que vai ser oferecido, que vai ser morto. Jesus é aquele que tem vida, mas que se torna morte, para que na nossa morte a gente possa ter vida. Jesus nos ama tanto, Ele nos ama tão profundamente, que Ele olha para nós despido de tudo o que possa existir e de máscaras que a gente possa vestir, e no momento de ser, é o momento que nós estamos desnudos na presença dEle. Ele olha para nós, Ele diz: eu te amo. Eu te amo. Eu sei que você errou essa semana, mas eu te amo. Eu me preocupo com você. Você não está sozinho. Você acha que não tem esperança para você, mas tem. Eu te amo. Você não está sozinho. A sua vida, a sua história pode e vai ser diferente. Tenha consciência do amor de Jesus nessa noite. Celebre o pão com essa consciência. E por último, a partir dessa certeza do amor de Jesus, alimente-se e alimente seus relacionamentos com esse amor de Jesus. A gente só pode oferecer daquilo que a gente tem. E a gente só pode oferecer amor se a gente tiver a fonte de amor. A gente só pode perdoar alguém se a gente reconhecer o perdão de Deus nas nossas vidas. E alimento não é uma coisa que come uma vez e não se come mais. Alimento, é muito legal essa figura do alimento em Jesus, porque alimento significa que é constante, a gente precisa sempre comer, porque senão a gente começa a ficar subnutrido espiritualmente, subnutrido nos relacionamentos, subnutrido em tudo aquilo que nos envolve e nos dá uma perspectiva de vida que vale a pena. E mais, você conhece alguém que falou assim: olha, eu não preciso mais de comida. Eu me alimentei em 1980, estou sentindo o gosto ainda na boca, eu não preciso mais comer. Isso não existe. Nós precisamos sempre nos alimentar. E espiritualmente, nós precisamos sempre nos alimentar de Jesus. Por isso quero convidar você a participar desse tempo de ceia. E que esse tempo de ceia não seja um mero ritual ou uma prática na qual você tem feito constantemente, se esquecendo desse significado, mas participe desse tempo, lembrando que Jesus está dizendo para nós nessa noite: eu amo você, eu me preocupo com você, alimente-se de mim, alimente-se do meu amor e do meu perdão. A sua vida pode ser muito mais, mas antes de qualquer coisa, não pense lá fora. Venha para os meus braços e seja amado por mim. Eu queria convidar você a se preparar para esse tempo e já convidar os músicos, as pessoas que nos servirão, a virem à frente, e que você tenha em mente que isso não é apenas um alimento físico, mas é um símbolo externo de coisas internas que Deus quer realizar. Quando Jesus, naquela noite, ele partiu o pão, ele deu aos discípulos e ele deu também a Judas. E o que ele estava dizendo era: eu amo vocês, embora traidores. E eu quero ter um relacionamento íntimo com vocês, porque mais do que traidores, vocês são a minha família. E eu tenho coisas novas para fazer na sua vida. Vamos celebrar o pão? Faça isso em atitude de oração. Eu queria pedir para que você participasse desse momento, segurasse o pão para que todos fossem servidos e nós comêssemos juntos no final. Então receba o pão e aguarde durante alguns instantes. Partido por ti, traz salvação.
Antes de comer o pão, eu queria convidar você a um tempo de oração, pensando nisso que nós conversamos até aqui. Deus, a Tua palavra nos diz que o Senhor é o pão da vida, aquele que foi oferecido, nos dando vida na morte. Olhando para nós não como traidores, mas como filhos e irmãos. E nós queremos nesta noite reconhecer a nossa necessidade de nos alimentarmos do Senhor, do Teu amor e do Teu perdão, que não olha para quem somos, mas que olha para quem Jesus é na cruz. Nós queremos confessar as nossas limitações, os nossos pecados, falhas e erros com pessoas as quais amamos. Queremos confessar as nossas limitações profissionais, onde muitas vezes não damos conta. Queremos confessar, Pai, que ainda precisamos crescer muito e carecemos do Teu amor, que não olha para quem somos, mas para quem Jesus foi naquela cruz. E que ao comer desse pão, seja mais do que comer um elemento, mas possa ser também o símbolo de nosso coração que desejamos colocar no Teu altar, e o desejo sincero da nossa alma de nos alimentarmos no Senhor. É em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém. Comamos. Após o tempo do pão, o vinho. O vinho. Vinho, símbolo de alegria, símbolo de comunhão, símbolo de encontros por tantas gerações, em tantas culturas diferentes. E não foi diferente disso na vida de Jesus. Eu gostaria de ler com vocês 2 momentos em que Jesus apresenta essa realidade para nós. Em primeiro lugar, primeiro texto, em João 2, versículos de 9 a 11. Quando Jesus começa o seu ministério, Jesus foi convidado a uma festa de casamento. E naquela festa, durante a sua celebração, o vinho acaba. E Jesus, então, é chamado a ali fazer algo novo. E Jesus pede para que as pessoas tragam água, que os servos tragam água. Ele transforma aquela água em vinho. E aí acontece o que nós vamos ler, versículos 9 a 11 de João 2. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubesse os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Primeira vez que a glória de Deus foi manifesta, a glória de Jesus foi mostrada no milagre, numa festa de casamento. E depois, lá no fim do tempo de Jesus, um texto paralelo a esse que o pastor Daniel está lendo conosco, em Mateus 26, versos 27 a 29. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é meu sangue, sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para o perdão de pecados. E eu lhes digo que de agora em diante não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. E aí Jesus fala daquela celebração e de outra que ainda viria, que ainda virá, quando estaremos juntos celebrando a presença e a eternidade com Ele. Então, nesse momento, eu gostaria de convidá-los a enxergar essa ceia
não como o momento da morte de Jesus, mas como a celebração da comunhão que nós temos e que nasce da certeza de que um dia estaremos com Jesus, num momento muito parecido com esse, celebrando a ceia com Ele. Nós vamos cantar mais uma vez essa música. Eu gostaria de convidá-los para que ficássemos em pé, celebrássemos juntos a alegria que vem da celebração dessa ceia. Até aqui a gente conversou sobre o pão e em como Jesus é um alimento espiritual para nós. E a gente viu como que aconteceu a ceia no passado, até aquele momento no qual eles estavam. E antes da gente ler a continuidade do texto, eu queria apresentar para você também como que era essa prática histórica, a partir do momento no qual o pão era servido e o que vinha depois. Olha só como que era na continuidade. A gente parou no 8, né? Naquele momento que é pego o pão, é partido e fala, esta é a aflição que o nosso povo passou lá no passado, mas foi liberto. E aqui na continuidade da celebração da Páscoa, naquele contexto, após o pão, o cordeiro pascal, que já estava na mesa, era abençoado e o chefe da família comia um pouco do mesmo. 10º, finalmente o cordeiro era comido até ser plenamente consumido por todos. Depois, seguiam-se as ações de graças, a Eucaristia e a ingestão do terceiro copo de vinho. Você viu que vinho aparece o tempo todo nessa ceia, né? Nessa Páscoa. Era a festa regida a vinho. Depois, tanto é que em 1 Coríntios esse negócio virou tanta festa que se esqueceram da ceia, virou só bebedeira, né? Aí Paulo resgata isso, mas vamos voltar aqui para o texto. 12. Depois, o restante do Halel, de onde vem a palavra aleluia, né?
vai ser cantado, o Halel a Deus. Era cantado na continuação, Salmo 115 a 118, após o qual era tomado o 4º copo de vinho, às vezes era tomado um quinto copo de vinho, dependendo do ânimo do pessoal, né? Enquanto se cantava o Salmo 120 a 127. Eu olhei para isso, quando eu estava estudando lá, eu falei, por que não cantaram o 119, né? Para quem não sabe, o 119 tem 176 versículos, então o negócio ia demorar muito. E aí, então, eles cantavam esse Halel, o final, e terminava a celebração da Páscoa. E perceba como Jesus ele já começou a mudar o significado da ceia. Ele começou a falar do pão sendo a respeito da sua vida, da aflição que ele assumiria. Só que a Páscoa não terminou. E ele está instaurando agora a ceia. E aí a continuação do texto vai dizer assim, depois que ele tomou o pão, o texto vai passar a falar do cálice. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, aquela expressão Eucaristia, a gratidão pelo cálice, a gratidão pelo pão, a gratidão por aquele momento. Ofereceu aos discípulos e todos beberam. E lhes disse, de novo ele vai mudar o significado das coisas. Por quê? Porque aqui ele vai falar, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. E para você entender um pouco isso, daqui a pouco a gente vai ver um outro texto, mas eu queria que você visse aqui que ele fala que este é o seu sangue da aliança. Não é mais o sangue daquela aliança que a gente leu dos umbrais, que era pintado nos umbrais da porta, para que o anjo da morte não passasse. Agora é o sangue dele. E aí ele vai continuar dizendo, eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira. Ou seja, o pessoal pode até tomar o vinho na festa. Você vê que toma bastante, mas ele não vai tomar mais. Até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Ele afirma que o vinho que simbolizava o seu sangue que seria oferecido, ele fala que ele não vai mais tomar desse vinho, porque agora ele vai tomar de outro vinho. E esse vinho que ele vai voltar a tomar no reino de Deus. Existe um novo reino chegando nessa prática que Jesus está instaurando e da qual ele está anunciando. E aqui ele fala e mostra essa realidade. No final, depois de terem cantado um hino, esse Halel que a gente falou, saíram para o Monte das Oliveiras. Perceba que está faltando algo nessa festa. Ele fala do pão, ele fala do vinho, mas não falou do cordeiro. E o cordeiro era o prato principal. Segundo, perceba que a festa não foi completada até o fim. Parece que isso todos os evangelistas eles colocam de determinada forma. Depois que celebra o cálice, eles cantam, eles terminam a ceia. O texto não relata, ele relata só aquilo que é importante, mas parece que o vinho que era tomado depois, e todo aquele final de festa, não foi terminada a festa. Sabe por quê? Quando Jesus fala, inclusive, que ele não está, e que ele não vai tomar mais desse vinho, é porque Jesus, quando olha para aquela Páscoa, ele está celebrando aquela última Páscoa no sentido de Êxodo. E ele está instaurando agora um novo sentido. E o vinho que ele vai tomar vai ser o vinho, o qual vai se voltar para o tempo da cruz. Quando você olha a expressão cálice que aparece aqui no versículo, que aparece aqui no texto, nesse texto não aparece literalmente, é no texto de Mateus. Não, aqui aparece em 23, sabia que aparecia? Você vê que nos textos paralelos também, Jesus fala que este é o seu cálice, ele toma o cálice, e quando você olha para o final de Marcos 14, você vai ver que ele está no Getsêmani, e ele fala, passa de mim esse cálice se for possível, Deus. Porque ele está falando não mais desse vinho da ceia, mas ele está falando do seu sangue que seria derramado. Jesus se coloca como cordeiro daquela Páscoa que estava sendo celebrada.
Os textos dos evangelhos, todos eles, não falam do prato principal, porque Jesus ia ser o prato principal. Começa-se uma ceia, mas a ceia vai ser celebrada ao longo daquele final de semana. E vai culminar no sacrifício do Cordeiro, que é o próprio Jesus, numa cruz. E diante disso, eu queria convidar você a pensar sobre o que Jesus fez aqui. Porque Jesus, ele assumiu sobre si os danos de toda a humanidade. E para você entender um pouco disso, olha para a continuação do texto de Êxodo 12. Depois que é instaurada a Páscoa, aqui o texto vai continuar dizendo assim, Deus orientando Moisés. Fala assim, naquela mesma noite, na noite que está sendo celebrada a Páscoa, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. Aquele sangue que foi pintado, foi passado nas portas das casas. O anjo da morte, quando passar, ele não vai entrar, ele vai passar adiante. Afinal de contas, o juízo de Deus, ele não é para os egípcios. O juízo de Deus é para todos. Tanto é que depois, mais para frente, vai falar que se tiver um judeu fora de casa, dançou. Tinha que estar em casa, tinha que estar lá dentro, celebrando a Páscoa. Então, quando vir o sangue, eu passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. O texto vai terminar dizendo, este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes o comemorarão como festa ao Senhor. Uma festa de libertação da escravidão do Egito. Quando Jesus fala que ele é o sangue que liberta aquelas pessoas, o sangue do Cordeiro, ele é o sangue de uma nova aliança, ele está dizendo que agora não é mais uma libertação do Egito, mas é uma libertação do pecado, da morte e de tudo aquilo que nos escraviza. E perceba algumas realidades que esse texto traz. Juntando os dois textos, você vê que de Êxodo 12, do passado, até Marcos 14, o juízo veio sobre todos. Não tem favoritos ou especiais. O sangue que foi pintado, ou que foi passado nas portas lá no Egito, mostra que o juízo viria sobre todos. Não importava se era egípcio, se era judeu, se era animal, ia vir sobre todos. Era necessário o sangue. O sangue substituía aquela condenação, aquele juízo que viria. E o substituto era o sangue do Cordeiro. Aquele animalzinho de 1 ano que substituiria. E aí, você começa a entender que se ao longo do Antigo Testamento sempre foram oferecidos animais e cordeiros na Páscoa para substituir, para ser relembrado a aliança de libertação, Jesus ele vai ser, aqui, em Marcos 14, o Cordeiro definitivo, que assume sobre si o peso e paga na cruz de toda a humanidade. O pecado tem um dano. Se você é um pouco inteligente, você não tem uma vivência cristã, você vai pensar assim, mas se Deus é Deus, ele não podia simplesmente perdoar, não ter que mandar Jesus, não ter que ter cordeiro nem nada? Ele é Deus. Eu queria te desafiar uma coisa quando sair daqui. Quando alguém te causar um dano, você simplesmente dizer assim, eu te perdoo. Você vai para casa e você vai ver que o seu coração ainda está sendo trabalhado. Porque se alguém íntimo falhou com você, aquilo causou um dano sério, machucou. Talvez você possa pensar até algumas situações aí que você já passou. Nós passamos por isso continuamente.
São danos e mais danos, pessoas nos decepcionam, pessoas falham com a gente, nos mais diferentes contextos. Uma coisa é, por exemplo, um governante que promete e falha, a gente sofre um dano, mas é um pouco distante. Ou o dano de um chefe que falha com a gente, promete uma promoção e a gente acaba desempregado. Aí você muda de emprego, você não olha mais na cara do chefe, e talvez até perdoar o chefe é um pouco mais fácil. Mas outra coisa é quando o filho esconde coisas de você, os pais têm um ato de violência verbal ou física com os filhos, uma esposa finge uma atitude, um marido trai a sua mulher. Todas essas situações geram na gente um dano. Eu conversava com uma pessoa nas últimas semanas que ela falava assim, se a gente errar, o bom é que a gente pode começar de novo. Desculpa, mas a gente tem que tomar um cuidado com essa afirmação. Começar de novo não significa apagar o que você fez. Existe um dano. E a gente pode fazer duas coisas com esse dano. Só duas. Uma, absorver esse dano e gerar ódio no nosso coração. Sabe o que vai acontecer? O mal da pessoa passou para você e agora está em você. Porque você foi consumido pelo dano. Mas tem uma outra postura que Jesus está ensinando aqui, que foi o que ele fez. Existiu um dano. Não tem como apagar o dano. Ele existiu. E você precisa se refrear, lidar com o seu coração e oferecer para a pessoa o perdão. No latim, perdão, a palavra é pardano, assumir o dano, colocar sobre si o dano. Alguém precisa assumir o dano. É aquele negócio de, por exemplo, se você emprestar um carro para um amigo seu e ele bate no poste, saindo da sua casa, todo empolgado, não viu o poste, você pode chegar para ele e falar assim, eu te perdoo. Mas você tem duas opções, falar para ele pagar o carro ou você pagar, alguém vai ter que pagar. Tem um dano. Às vezes a gente esquece que aquilo que a gente fez, a nossa traição ao longo da história, tem um dano. E a gente pensa assim, mas por que Jesus teve que mandar o seu filho? Não tinha outro jeito? Se ele ama, não tinha. Porque é mais ou menos assim, a gente gostaria de perdoar a pessoa falando assim, Edu, eu preciso perdoar o Ney. Então faz assim, você perdoa por mim? Isso é terceirizar. Eu não estou assumindo o dano. Eu estou falando... eu empresto o carro para o Ney e aí eu falo, ele bate o carro. Aí eu falo, Edu, você paga para mim? Assim é fácil. Mas o que Jesus faz é, eu amo tanto o Ney, o Edu, o Daniel e cada um aqui presente, que se tem alguém que vai assumir esse negócio, que vai pagar a conta, sou eu. Porque eu amo. E ao invés... e perceba o paralelo com o Egito. Primogênitos foram mortos como fruto do juízo. Mas Jesus, assumindo o julgamento de toda a humanidade, não vai mais colocar sobre os outros primogênitos de toda a terra o dano, mas vai colocar sobre o seu primogênito o dano eterno. E ele vai assumir sobre si os danos que nós causamos a ele. Porque não existe outro caminho. Alguém precisa assumir o mal. E Jesus assumiu naquela cruz. Todo o mal, ele assumiu. Percebe por quê? Quando algo é cometido, alguém precisa pagar? E o texto aqui começa a mostrar isso. Jesus nos ama muito, nos ama tanto. Deus mandou o seu Filho para assumir todo dano sobre ele. E ele derramou o seu sangue. E ele fala para nós, receba o meu sangue. Receba o meu sacrifício. Aprendei de mim. Aprenda comigo a respeito do meu amor. Assim como eu assumi o dano, tenha tamanha gratidão na sua vida e saiba que as pessoas são traidoras. Elas cometem atos de traição e isso vai acontecer com você. E você vai poder ter duas atitudes. Aprender comigo, diz Jesus, ou viver e tentar solucionar do seu jeito. Sabe o que vai dar nisso? Ódio e coração duro. Jesus assumiu todos os danos da humanidade.
Segundo, diante dessa realidade, receba o perdão de Deus para oferecer o perdão aos outros. Não tem como a gente compreender e lidar com o nosso coração duro e com o perdão que o outro precisa receber de nós, se a gente não aprofundar a nossa compreensão na mente e no coração daquilo que Jesus fez por nós. No texto, tem algo muito interessante que acontece. No versículo 18, no versículo 25, aparece uma expressão no grego, que aqui é traduzido por eu lhes afirmo, e depois, e antes vai ser traduzida também como uma declaração de Deus, falando eu digo-lhes, e no grego essa expressão é exata, a mesma coisa, que é em verdade eu digo. Em verdade eu digo. Sabe qual que é a palavra verdade? A gente conversou semana passada sobre em nome de Jesus. A palavra verdade que aparece aqui no texto é a palavra amém. É uma declaração importante que ele vai fazer. Uma declaração fundamental e essencial. E sabe o que tem no meio dessas duas declarações? A celebração do pão e do vinho. A gente já conversou aqui algumas vezes sobre essa questão de literariamente as pessoas, os escritores colocarem como se fosse um sanduíche, né? E o que tem no meio é extremamente importante. O que acontece aqui? Ele está fazendo duas declarações importantes, dizendo, eu afirmo algo que eu farei. E no meio ele está falando sobre ele, a ceia, e o corpo e o vinho. O pão e o vinho, o corpo e o sangue. E ele omite o cordeiro, porque ele vai ser o cordeiro. Porque ele estava dizendo, nesse texto, e ele está dizendo todos os dias para nós, que ele nos ama tanto, que ele assume o dano sobre si. O seu sangue representa isso. Pensa no lado prático do que isso significa. Uma coisa é você ter que perdoar um corintiano, um vascaíno, isso é fácil. Outra coisa é você ter que perdoar alguém que é próximo de você. Um filho, uma esposa, um amigo querido. E são inúmeras as situações na qual não basta dizer com as palavras. A gente precisa ter atitudes e lidar com o nosso coração. Não tem como a gente evitar isso. E Jesus está procurando nos ensinar isso aqui. Tim Keller, ele fala que o perdão só é possível onde há morte e ressurreição. Jesus é a prova maior disso. Só existe perdão porque ele morreu, assumiu sobre si e ele ressuscitou para uma nova realidade. Nas nossas vidas, para a gente perdoar as pessoas, a gente precisa fazer duas coisas. Primeiro, é necessário morrer para quem e o que causou o dano. A gente precisa morrer para o traidor e morrer para a traição. A gente precisa absorver aquilo e morrer diante daquela situação. E segundo, é necessário ressuscitar por uma nova vida. Diante de cada situação em que pessoas falham conosco, assim como Jesus fez com a sua vida, a gente precisa morrer para essas situações e ressuscitar uma nova pessoa. Os nossos relacionamentos precisam diariamente morrer e renascer. Se a gente quer ter um casamento que vale a pena, uma família que vale a pena, uma realidade com amigos, com comunidade, com a cidade que vale a pena, a gente precisa entender essa realidade, essa verdade. A gente precisa morrer todos os dias e ressuscitar uma nova pessoa. O nosso coração precisa disso. A ceia é a respeito disso. Muitos casamentos acabam, muitas famílias se destroem, muitas amizades não continuam, porque as pessoas não estão morrendo e renascendo. Porque elas se fecham e optam pelo endurecimento. Sabe o que está acontecendo? O seu coração está absorvendo o mal. E não está combatendo o mal com o bem. E perceba que Jesus não está falando para a gente fazer algo que ele não entende. Jesus está falando para a gente fazer algo que ele entende. Ele sabe o que é sofrer. Ele sabe o que é suor, o que é lágrimas. E tudo que envolve a realidade da dor. Quando ele olha para nós sofrendo, a gente chega diante dele e diz, Deus,
Está difícil para mim te perdoar. Está difícil para mim absorver essa dor, esse sofrimento. Jesus olha para nós e diz: eu sei o que você está passando, porque eu passei por algo tão intenso e profundo, porque eu te amava. E Ele nos convida também a amar as pessoas e os traidores, que nós somos e as pessoas à nossa volta também são. Por isso, eu queria convidar esse tempo agora do cálice a que você pensasse a respeito de quem é Jesus e de como a história de Jesus entra em contato com a sua história, com os seus relacionamentos, com os desafios que você tem diante de você nessa ceia. Porque pode ser uma prática que a gente está fazendo aqui exteriormente, mas pode ser também um tempo no qual Deus ministra cura ao seu coração, no qual Deus faça coisas novas nos seus relacionamentos, no qual Deus faça coisas novas na vida de pessoas de dentro e de fora da comunidade que talvez você nem sequer olha mais na cara. Deus pode fazer coisas novas nos relacionamentos, lá no seu trabalho. Ele quer fazer coisas novas. Faça desse momento do cálice um momento de coisas novas. Eu queria convidar aos presbíteros e aos músicos a virem à frente, e em espírito de oração, a que você participasse agora do cálice, como a realidade do dano que Jesus assumiu, nos amando profundamente e nos ensinando como viver nos nossos relacionamentos também. Que possa ser um tempo muito mais do que um exercício exterior, mas que seja um tempo de exercício do nosso coração colocado diante de Deus. te convido para cearmos. A mesa está posta, escolha um lugar. Esta é a festa do pão e do vinho que eu ofereço a quem vai chegar. Vamos celebrar.
vamos celebrar minha hora, meu amor, que nos torna irmãos, refazendo a paz. Vamos celebrar vida nova neste amor, reconciliação na convido para cearmos, mesa está posta, escolha um lugar. Esta é a festa do pão e do vinho que eu ofereço a quem mais Antes de tomarmos o cálice, vamos orar ao Senhor. Deus, nós conversamos e refletimos agora sobre o Teu cálice, o Teu sangue derramado por nós, sobre o dano que nós causamos no Teu coração, sobre o dano que o Senhor assumiu enviando Jesus. Tudo aquilo que fizemos teve um preço, teve um custo. E o Senhor assumiu sobre si. E o Senhor revelou e nos mostrou o quão amoroso e cuidadoso o Senhor é com a nossa vida. Embora traidores, apesar das traições que cometemos, o Senhor ainda assim nos ama. Mas isso teve um custo. E nós te pedimos que o Senhor nos ajude a termos nesse tempo e ao tomar desse cálice o reconhecimento do custo, do suor, das lágrimas, dos cravos, de tudo aquilo que envolveu a tua dor naquela cruz. E o Senhor nos ensine, assim como o Senhor nos perdoou, a também amarmos e perdoarmos as pessoas que nos envolvem, que nos cercam e os relacionamentos que temos. Que o Senhor nos ajude a morrer e a renascer nos nossos relacionamentos. A não olhar para os nossos relacionamentos com desesperança, mas ter a esperança de que o Senhor pode e irá realizar coisas novas. Coisas novas em relacionamentos conjugais, em namoros, em relacionamentos entre irmãos, filhos e pais, entre amigos e inimigos, porque o Senhor faz tudo novo e o Senhor quer fazer nessa noite. E nós queremos te pedir que o Senhor ministre a tua cura aos nossos corações e o Senhor faça coisas novas e o Senhor nos ensine um pouco mais sobre esse amor. Que ao beber do cálice não seja uma mera prática exterior, mas seja uma prática que envolva o nosso coração e que nos transforme de dentro para fora. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Tomamos do cálice.